E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui, cara, na entrevista do Dorival. O Dorival participou lá do Charla, né, e falou algumas coisas aqui. Esse primeiro corte eu vou dar uma olhada com vocês no Dorival comentando sobre quando ele chegou lá no Flamengo, né, falando aí com o Gabigol que agora o Pedro seria titular. Vamos assistir juntos aqui. Já deixa aquele seu like aí no começo e partiu. Acho que o treinador, ele não pode só detectar o problema, ele tem que principalmente apresentar as soluções para esse problema. Sim. E a partir daí começar a atuar de uma maneira em que os jogadores sintam confiança, segurança e comecem realmente a acreditar naquilo que você esteja falando. Estão acreditando muito em todos os títulos da temporada, é isso que tem que ser. E agora, dentro disso, né, a gente aqui do Rio, né, começa o maior debate desde que o Pedro veio pro Flamengo pô, pode jogar junto, Gabigol e Pedro? Ah, não pode, tal, coisa e tal. Como é que você expôs para os dois jogadores, assim, essa possibilidade? E você fez os dois darem uma dupla de ataque fantástica. Então, assim, o Gabriel de, né, se dedicar virou o Gabriel muito, assistente. Né, correr demais. O Gabriel que tá em todos os lugares do campo. Como é que você fez isso? Você passou para eles que isso era possível, assim, jogarem juntos? Não, entre esses exercícios, né, que a gente faz, eu sempre ouvia, né, de longe, naturalmente, o Pedro não pode jogar com o Gabriel. O Gabriel, pela característica, e o Pedro com as dele, não batem, não se cruzam, não. Eu achava isso tudo muito estranho. Até porque, e isso eu falei logo que eu cheguei, eu falei, Gabriel, com quem você jogava no Santos comigo? Ele falou, com o Ricardo Oliveira. Eu falei, tá, e qual é a diferença do Ricardo pro Pedro? Logicamente, cada um com as suas particularidades, com as suas... Agora... Dois grandes centroavantes, né? Não tenho dúvidas. Né? Cada um com os seus fundamentos, né? Eu falei, por que não pode acontecer isso aqui? E eu até ouvi que, olha, é porque a saída do Bruno que provocou essa situação. Não, em momento nenhum. Bom, você falou isso. Tanto é que eu sempre disse que, para mim... Mas não foi o Gabigol que falou isso, né? Foram outras pessoas que falaram isso, na imprensa principalmente, né? Falou que a saída do Bruno Henrique meio que forçou o Dorival a fazer isso. E ele tá falando que não. Ele iria né? jogar com certeza. Gabriel, Bruno... quem sairia? Não sei. Não sei quem sairia. Mas os três poderiam jogar. Até porque eu sempre priorizei nas equipes que passei o sistema ofensivo das equipes. Eu já estive em equipes menores que, de repente, sempre brigaram também com artilharias, com equipes de ofensividade, muito mais do que equipes defensivas. Lógico que futebol é um equilíbrio e você tem que buscar. Mas eu nunca deixei de priorizar em todas as equipes que eu trabalhei o principal, o gol. As minhas equipes sempre, graças a Deus, sempre foram muito ofensivas e bem equilibradas. E aqui não seria diferente. E na minha cabeça o Pedro poderia sim jogar. E falei para ele no primeiro dia que eu tive a oportunidade aqui dentro. Eu falei que se ele tivesse em qualquer outra equipe do futebol brasileiro hoje, ele seria com certeza um dos jogadores pré-convocados. Não a Copa, nós ainda estávamos um pouquinho lá atrás, né? 3 meses atrás. Mas seria... eu não tenho dúvidas que ele estaria sendo relacionado em algumas convocações. Por quê? Pela capacidade que ele possuía. Agora, ele precisava despertar, ele precisava, né, de um empurrão, ele precisava de uma sequência, ele precisava de uma condição. Eu falei, se você quer essa condição, você vai buscar. Eu não vou te dar de mão beijada, mas você vai buscar. Me peça passagem em treinamento que você vai ter a sua oportunidade. E depois, em seguida, acabou acontecendo, né? A própria lesão do Bruno, que ninguém imaginava, ninguém esperava que tivesse sido tão séria daquela forma. Sim, infelizmente. E quando o Pedro entrou em forma, quando ele realmente esteve melhor em condições, principalmente físicas, muito melhores do que naquele primeiro momento, a partir daí eu acho que ele próprio foi ocupando um espaço que talvez ele devesse estar brigando já há algum tempo dentro da equipe. Com certeza. Dentro disso, só emendar, Sim, porque sim. eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que o Dorival tem com o elenco que tem em mãos,
é encaixar as peças e, cara, porque tem muita opção, né? O Flamengo pode jogar diversas formas. Porque assim, as pessoas falam, tem que colocar esse, tem que colocar aquele. Não, realmente colocar é fácil, eu coloco todo mundo. O problema é tirar. Como é que você inicia com 11? Né? Exatamente. O grande problema é saber quem vai sair. Por quê? Porque não é uma situação em que, olha, a equipe está oscilante, 3 estão jogando bem, 5 não estão... 4 mais ou menos. Não tem existido isso. A equipe tá tendo um equilíbrio. Pior que é hoje verdade, o Pedro faz os gols, amanhã o Gabriel faz os gols, de repente não faz. O Arrasca participa, daqui a pouco não é o Arrascaeta, era o Lázaro, de repente é o Marinho. O Vidal no clássico, né? O Vidal chegando, fazendo. Isso. Então, assim, as duas equipes vinham atuando muito bem, com muita regularidade, encontrando um equilíbrio, todo mundo dando uma boa resposta. Então, não é assim simples, vou tirar, vou pôr. Eu quero botar todo mundo. Lógico. Todo mundo que esteja bem em condições, eu quero colocar. Agora, nós temos que saber tem que saber quem tirar. Eu sempre isso. É fácil. Eu lembrei, só rapidamente, quando você começou a botar os jogadores e você fechou aquele time, que a galera chama hoje de time das Copas, né? Com a Arrascaeta, com o Everton, com o Pedro, com o Gabigol. Tá amassando todo mundo, né? Eu pensei assim, eu lembrei, na mesma hora eu lembrei de uma entrevista sua, recordando de quando você teve que formatar aquele time do Santos de 2010, que no Paulista tinha ainda o Robinho, tinha o Giovani, que estava para se aposentar, mas surgiu o Ganso, e você não começou com todo mundo, mas tem um jogo da Portuguesa, que você começou o jogo ali com alguns e outros no banco, começou perdendo o jogo, no segundo tempo você botou todo mundo pra jogar. Só de Wesley de volante, que é um jogador solto. E o time engrenou e foi embora. Metia 10 em todo mundo, foi campeão da Copa do Brasil. Tua mente é privilegiada, Guilherme. Obrigado. Não, mas foi mais ou menos isso. Apenas assim, quando eu cheguei no Santos, nem o Neymar, nem o Paulo eram titulares. E eu falei que eu montaria o time do Santos em cima dos 2 jogadores. Os 9 restantes eu não sabia quem seriam, mas os 2 seriam titulares. E foi o primeiro momento que nós começamos a ensaiar aquela equipe. E é engraçado que eu já conheci o Wesley de acompanhá-lo pelo Atlético. Ele estava emprestado ao Atlético Paranaense. E até o Atlético queria comprá-lo e eu disse que não, que ele ficasse lá. Inclusive eu queria um jogador do Atlético, 2 aliás. Um foi o Alexandre, que nós conseguimos tirar, e o segundo era o Alisson, um atacante que tinha no Atlético, que era um jogador muito interessante. E acabou indo para o Cruzeiro até. E eu tentei tirar o Alisson também do Atlético e eles queriam que fosse incluído o Wesley na negociação. E eu falei que não, que eu tinha outros planos para o Wesley, porque o Wesley, a posição dele era de um 7, de um atacante, no máximo ali um meia, e eu trouxe como um segundo volante, né? Eu recuei o Aroca, que também era um meia atacante aqui no Rio mesmo, no Fluminense. Trouxe o Aroca como volante, o Wesley como segundo volante, Ganso e o Marquinhos, porque antes nós não tínhamos ainda o Robinho. E aí, com Neymar e Ganso, né, já flutuando um pouco mais, o Ganso já vindo um pouco mais, o Ganso caía muito pelos lados do campo, eu comecei a centralizá-lo. Então, basicamente era isso. É interessante, né? Porque um grande desafio para o treinador é justamente essa movimentação de peças, né? Enfim, rapaziada, mas é isso aqui, cara, o corte do Dorival falando aí sobre os ajustes dele, né? Que ele fez no Flamengo e tal, quando chegou. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Caso você queira assistir o corte, o podcast original aí com o Dorival, eu vou deixar o link para você assistir lá o episódio completo, tá? Do Charla Podcast, aqui na descrição. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, pessoal. Tamo junto, valeu e até o próximo.